Muito bem, de volta com o nosso programa e ó, o tempo passa, o tempo voa. Esse é o último bloco, mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal Viver Brasil, não vai? Claro que vai, sabe por quê? Porque na sequência, logo depois, tem Saúde e Bem-Estar, com o meu querido Fernando Rocha. Já que eu sou Elias Sunshine, um beijo para o Fernando Rocha Moonlight. E aí você vai poder conferir o Saúde e Bem-Estar, que traz um conceito de saúde muito mais amplo. Aliás, todos os nossos conteúdos, tá? Todos os nossos conteúdos estão à sua disposição na plataforma Cardume. Não, nem tanto, nem tanto. Estão à disposição no YouTube do canal Viver Brasil. Combinado? Você vai lá e você vai poder assistir do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Tipo assim, aquele programa que tinha um pessoal, né, que tem uma Netflix de curta-metragem de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, tal de Cardume, vai lá que você vai encontrar. Aquele professor da PUC que estava falando que o cinema nacional já bombou muito junto com o rádio, que história é aquela? Vai lá que você vai encontrar. E tinha uma moça que estava falando de um tal de CGC, né, em vez de CNPJ e por aí vai lá que você vai encontrar, tá bom? E aí você pode ficar à vontade. É uma nova possibilidade, né, de você interagir com a televisão e assistir os seus conteúdos na hora que você quiser, do jeito que você quiser, sem precisar de ficar preso na grade. Esse nome, inclusive, é terrível, não é? Então, um novo conceito aí, audiovisual, aqui do nosso canal Viver Brasil também. Combinado? Muito bem. Vamos aproveitar e colocar aqui, ó, tá terminando, né, o último bloco, o nosso WhatsApp de novo, para que você possa participar conosco, tá? Vai aí, ó, 99791-5990. No intervalo, a Mariana me falou, Elias, eu preciso dizer uma coisa importante. Bazar é diferente de brechó. Então, Mariana, por favor. Isso mesmo. Defenda os brechós. Isso, vamos lá. Hoje eu percebo, né, muito assim, pessoas entrando na loja e falando aqui é um bazar. E aí eu sempre corrijo, falo assim, não, aqui é um brechó. E por que que eu friso bastante, né? São completamente diferentes. Hoje o bazar, né, todos os bazares, eles trabalham por uma causa social. Né? Que seja um bazar de igreja, um bazar de um centro espírita, enfim. Eles trabalham para uma causa social, eles não fazem uma curadoria, eles não lavam as peças. Sim, né? Não é o objetivo. Não é o objetivo. E hoje, né, o brechó, ele tem todo esse cuidado, né, de fazer a curadoria, de não apresentar, né, não pendurar uma peça com furo, com uma sujidade, amassada. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Nós temos um espaço, uma loja onde a gente paga, né, os aluguéis, os investimentos, né, para poder ter as peças disponíveis. Então, é muito importante, legal. É importante, né? Para valorizar esse o trabalho de vocês também. Né? Exato. Então, tem hora que nem parece brechó. Você olha a roupa assim e fala, gente, não é possível. Eu escuto muito, assim, é muito engraçado, porque tem clientes que entram na loja e falam assim, nossa, que parece uma loja. Aí eu falo, mas aqui é uma loja. Não é uma, duas vezes. É um museu, não. Muitas vezes, assim. Aproveitando que você falou disso, você acha que Belo Horizonte, essa área sua do brechó, como é que tá? Que faz parte dessa economia criativa, que o cinema tá junto, né? Você acha que as pessoas valorizam? Belo Horizonte é uma cidade, digamos assim, amiga dos brechós, em termos de negócio? Olha, de uns tempos para cá, sim, tá? Eu vejo um crescimento muito grande, né? A mulher mineira, ela é muito vaidosa, né? Né, assim, eu vejo que o nosso principal concorrente hoje são as grandes lojas, né, de departamento. E mesmo assim, a gente vê uns valores bem exorbitantes de algumas, né, mesmo nas lojas de departamento. Mesmo nas lojas de departamentos. Então, assim, você encontra no brechó uma mesma peça com uma qualidade também muito boa e com um valor mais acessível. Interessante. Então, esse negócio de achar que brechó é caro também, não. Né? Vamos lá conferir. Exato. Assim, tem casos e casos, né? Claro. As etiquetas são muito olhadas também, mas você consegue garimpar, né, peças em brechó incríveis que você não encontra em outro lugar. E o que eu acho mais legal do brechó também é a diversidade. Porque uma vez assim, vamos supor que eu vou na loja X, eu já sei que eu vou encontrar só saia e só blusa. Perfeito. Se você vai no brechó, você tem um leque, uma gama muito grande de tudo. Calça, saia, vestido. Não precisa ficar refém do que está na moda. Você não está refém do que está na moda. E você... E do padrão também, né? Exato. E você está com uma peça diferenciada, né? Que nem sempre todo mundo vai ter. Essa expressão é muito boa. Pedro, você já garimpou em algum brechó?
Já fui algumas vezes, mas eu confesso que tem um tempo que eu não vou, tô precisando dar uma renovada mesmo, né? É difícil ter brechó masculino. Não é? Eu também tenho essa dificuldade. Outro dia entrou uma pessoa me perguntando assim, você conhece algum brechó masculino? Isso, com blazer, alguma coisa assim, né? Blazer é um negócio que eu acho que seria muito legal. Eu assim. acho que nós, mulheres, somos mais consumistas. Então, a gente compra mais e desapega mais. Tá. Homem, eles, não sei, eu acho que... Se apegam, né? Mais. Ou tem então pouca coisa. É só camisa, calça Uhum. e blusa. A gente não, a gente é muita coisa, né? Eu levei o Dani pro movimento do brechó. Legal. Isso, vamos lá. Super brechoseira, eu Você garimpa? adoro. Garimpo, eu sou apaixonada, assim, e principalmente pela questão da sustentabilidade, assim, porque eu acho que é muito importante a gente ter consciência do que a gente está comprando, o que a gente está consumindo no planeta, e você ficar comprando dessas lojas, né, do fast fashion aí, como que essas roupas são produzidas, quem está produzindo essas roupas. A quantidade de água que se gasta para uma calça jeans. Exato. E assim, o valor que as pessoas estão trabalhando para aquelas fábricas gigantescas recebem. Então, assim, tem todo um processo um tanto quanto questionável, assim. Então, se a gente puder estar reaproveitando tudo que a gente pode estar reaproveitando, eu acho que é muito importante. Então, eu acabei trazendo o Dani junto, assim, e a gente agora está tendo um guarda-roupa quase que unissex, porque eu adoro camisa, e a gente encontra camisas belíssimas em brechó, né? Então, eu trouxe o Dani junto. Eu adoro, eu estava comentando, a gente foi em São Paulo agora há pouco tempo, que tem uma tradição grande também de brechós, né? Um volume grande também, e eu ficava o dia inteiro rodando com a luva, aí eu ficava olhando roupa para ela, ficava olhando roupa para mim também. Você chegou no edifício, você estava falando? 2 andares? Eram 2 andares do edifício ali perto da Praça da República, eram praticamente 2 andares onde quase todas as lojas que estavam lá, não pareciam ser lojas, porque como era no andar, pareciam apartamentos, né? Isso. Mas você batia na porta, na hora que abria, você entrava num universo, assim. Que loucura, eu ficava encantado. E para vocês que trabalham com produção audiovisual, que às vezes precisa ir lá atrás, né? Filme de época, né? Alguma coisa assim. Vocês precisam disso. Não, e não é nem só filme de época, não, porque aí você tem, né, no audiovisual, quando você vai fazer uma produção, você tem o figurinista, que geralmente trabalha no departamento de arte. Isso, explica pra gente. Que é quem, o departamento de arte é o que vai tratar tudo aquilo que está na frente da câmera, que não é o ator. Então, assim, você tem um copo d'água, você tem o cenário, tudo isso é o diretor de arte que é o responsável. Tá. Aí você tem diversos outros... profissionais que são ali trabalhando com o diretor de arte. O diretor de fotografia trabalha com o diretor de arte? Não, é o departamento da fotografia. É o departamento. Que é a luz e tal. Vamos continuar na arte. Na arte você tem o figurinista, que é quem decide o figurino que os atores vão vestir. Então, às vezes, você vai ter ali uma demanda de um figurino de época, né? Que ele vai ter que, de repente, ir lá no Marzagão, que antigamente não sei nem se está funcionando mais, para pegar uma roupa antiga, uma roupa da ópera, não sei o quê, mas... A grande parte dos filmes que estão ali no contemporâneo, eles vão trabalhar com roupas que a gente está vestindo agora, com o ambiente que a gente está agora. Então, eles procuram muita coisa em brechó, não é 1, 2 vezes que a gente vê o pessoal, não. Os brechós são muito parceiros das produções aqui em Belo Horizonte, pelo menos, a gente sabe dizer. Então, no brechó, a gente encontra também coisas atuais. Sim. Não é isso, Mariana? Sim, tem de tudo. Boa. Vamos lá, então. Esse figurinista... Ele e o diretor precisa descrever até o figurino de um personagem ou não? Um bom figurinista já pega o espírito. Como é que funciona isso? A equipe vai toda trabalhar sempre junto com quem está dirigindo o filme, né? Mas antes disso tem o roteiro. Então, às vezes, no roteiro, a roteirista já ela não vai especificar o figurino, mas vai ter ali toda a construção do personagem, qual que é a história daquela pessoa, que isso já vão dar pistas para o departamento de arte, né? Para cada um dos departamentos também, entenderem quem é aquele personagem, se ela vai se vestir com uma saia, com uma roupa mais atual, se é uma pessoa que gosta de se vestir mais vintage, como que é. Pelas características do personagem e pela característica também que o departamento de arte, junto com o diretor, vai dar qual que é o tom, a cor, a paleta de cores daquele filme. Então, esse filme vai trabalhar, mas assim, as inspirações, as referências, e esse departamento sempre conversa com quem está dirigindo o filme, vai chegar no figurino, na maquiagem, no cenário, quais são aquelas cores que vão ser usadas, os elementos e tudo. Ator é sempre assim, né? E tem esse momento da aprovação também, né? Geralmente você vai lá, veste a roupa, a arte chega com o figurinista, chegam 2, 3, 4 opções, aí você vai provando, leva pro diretor, a diretora olha, não, tem uma outra, traz, mistura essa com aquela, você pensou, e a gente vai montando ali. Tem a luz ainda que pode interferir, sim. né? Interfere muito, muito interfere complexo, muito. Né? É interessante, Elias, que assim, no cinema tem uma coisa muito legal, porque vamos pensar na literatura, você vai conhecer o personagem, você pode falar da psicologia dele, descrever e tal. No cinema, a gente
tudo que a gente entende do filme é pelo visual, Perfeito. pelo som também, mas muito pelo visual, né? Quem é o personagem? Né? Assim, um plano desse personagem com a cara de uma determinada maneira, um cabelo de uma determinada forma, uma maquiagem, uma roupa de um determinado tipo, em 5 segundos você já diz muita coisa. Não é? Porque às vezes vai precisar de 2, 3 páginas de um romance para descrever, sabe? Assim, e é interessante porque muita gente vê o filme e fala, por que você gostou do filme? Eu faço esse teste muitas vezes. A pessoa, 90% das vezes, vai falar da história do filme, né? E às vezes parece que as pessoas estão separando o que é história do que é imagem, sendo que, na verdade, a imagem é a própria história. Que legal. A história é construída, tecida pela imagem o tempo inteiro, pelos gestos do ator, pelo cenário, pelo que tá, sabe assim, pelas roupas. Acho que roupa diz muito do personagem, né? Muito, porque não tem um narrador, às vezes tem, mas não é tão comum, explicando quem é aquele personagem, né? Não. Então põe uma roupa ali, ó, e se você bater o olho já entendeu que tipo de personagem é esse, o que ele vai desempenhar na história. Enfim, isso é uma coisa muito mágica do cinema. E é por isso que é tão importante os departamentos se comunicarem, né? Roteirista, porque senão pode comprometer a construção desse personagem também, não é? Isso às vezes acontece, inclusive em grandes produções. Mas para ter alguma coisa estranha, você vai ver às vezes é um figurino que não encaixa naquele perfil, né? Tem até uma coisa interessante você comentando do que tá, né? Do figurino, do ator, tá? Eu, além de ator e empresário, sou estatístico, sou formado da Federal, tive por muitos anos uma empresa de pesquisa. Muito bom, hein? Muito bom. E análise de dados. Então, lá na Cardume, todos os filmes a gente passa por uma avaliação de departamentos. Por exemplo, quando o filme chega na curadoria, os curadores dão notas setoriais para, por exemplo, eu dou nota para a fotografia do filme, para a direção do filme, para o som do filme, figurino, atuação, roteiro, para tudo. E aí, a arte, na realidade, a arte, atuação, roteiro. Aí, uma coisa que eu fiz, a minha cabeça de estatístico, né? Outra coisa que a gente coleta também, quantos prêmios que o filme ganhou, quantos festivais que ele participou e tem uma nota geral do filme que é independente dessas notas. Aí o estatístico falou assim, cara, eu vou fazer um cruzamento de dados para entender desses departamentos o que interfere mais no filme passar por mais festivais, ganhar mais prêmios e tirar uma nota maior no filme como um todo. Boa isso, hein? E os 3 primeiros, cara, eu tô falando isso porque o Pedro falou, os 3 primeiros são atuação, roteiro e arte. Aí, cara, eu fiquei prestando atenção fiquei pensando, raciocinando sobre isso, o que sobra na frente da câmera? O que tem na frente da câmera é a arte, o ator e a história que está passando, e o roteiro. Isso aí. E é o que mais influencia nas pessoas. Muito legal esse cálculo. Eu conheci uma menina que ela trabalha com restos de figurino. Então ela cria, totalmente sustentável, coisas de teatro, né? Sim, que às vezes foram usados só naquela peça, naquela temporada, ela cria bolsas, ela cria cada peça. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Que maravilha, que é essa? Pois é, eu não sei o nome dela. Depois você vai trazendo aqui no programa pra gente. Eu sou muito piolho de feira. Assim, feiras nos bairros. Sim. Então eu gosto muito. Você sai garimpando. E aí eu conheci ela nessa feira, adquiri uma bolsa maravilhosa com umas franjas que vai até quase no pé, assim. E aí você ficou curiosa, né? Fiquei curiosa. Aí ela te explicou o processo dela. Sim, me explicou. Muito Achei interessante fantástico. isso, hein? Tá vendo? Isso que você está preocupado com, né, com o meio ambiente, com a reciclagem, né? Olha que interessante. Tudo reaproveita. Muito bom. Deixa eu aproveitar, vamos conhecer um pouco mais. Nós temos aqui um outro VT que mostra uma das produções, algumas produções aí que estão ligadas, né, com a Cardume. Vamos dar uma conferida aqui agora. Vamos lá, maestro. Os povos indígenas sempre mantiveram um diálogo com o Ocidente, oferecendo caminhos para a mudança das relações estabelecidas, abrindo as portas para uma convivência equilibrada e justa, baseada na reciprocidade. Já as narrativas ocidentais se fecharam ao diálogo, optando por omitir as populações originárias da produção do conhecimento sobre o mundo. Um monólogo que buscou eximir a sociedade ocidental da responsabilidade legal para com os povos indígenas, fosse pela ausência ou pela negação da institucionalização de nossas demandas. Bom, vamos falar um pouco disso. Nós temos aí a primeira deputada federal eleita, indígena, né? Que é daqui de Minas Gerais. Então, eu queria que você falasse um pouco por que o cinema, né, também precisa entrar nessa. Sim, e é muito importante deixar o protagonismo também para as pessoas indígenas, né? Assim,
Bom, existem cineastas incríveis, indígenas no Brasil, assim, a gente pode, assim, são muitos nomes, e principalmente o cinema de curta-metragem, eu acho que como ele é mais rápido, né? Assim, você consegue fazer com que uma produção ela seja feita de uma forma mais rápida, porque é um filme menor, tipo assim, enquanto um longa vai demorar muitos anos, né? O cinema de curta-metragem, como você consegue às vezes produzir, lançar ele no próprio ano que você produziu, ele assume também uma característica de ser um cinema de muita denúncia também. Então, é um cinema preocupado com as questões sociais, é um cinema preocupado com a representatividade. Isso você tá falando, hein? Porque você consegue pegar um assunto que está em voga agora e fazer um filme sobre isso e lançar daqui a pouco. É quase uma reportagem, né? Não é uma reportagem, mas é quase um documentário. Através da arte, sendo documentário, mas também na ficção, né? Então, é um cinema muito ativista, né? E aí, nesse sentido... Os indígenas é bom, né? Porque para eles rapidamente ver o resultado, né? Sim, porque você consegue fazer um cinema de denúncia, de mostrar o que está acontecendo ali com aquela população, né? Enfim, essa situação horrível que estamos vivendo, claro. Assim. E acho que são povos que estão sofrendo ainda mais, né? Todo o genocídio da população indígena. Então, o cinema de curta-metragem ajuda nesse lugar de mostrar, de desmascarar as coisas que estão acontecendo com esses povos. A questão é que o cinema é muito caro, né? Fazer cinema exige um equipamento, exige uma equipe gigantesca. Se você vai fazer um filme de longa-metragem, é muito dinheiro envolvido para você conseguir produzir. Quando você fala em curta-metragem, você consegue abrir um pouco mão desse equipamento tão astronômico para produzir. Pô, hoje você consegue produzir com um celular. Muito legal isso. Então você faz filmes assim, incríveis que chegam pra gente lá hoje. Quanto você gastou para produzir? R$1.000, porque foi minha própria comida e tal. Então quer dizer, você está muito mais preocupado com o conteúdo no curta-metragem, muito mais preocupado com o conteúdo, com o que você está ali dentro, do que efetivamente com todo o aparato técnico que você precisa. Então você acaba recebendo filmes que têm condição de denúncia, porque né, ele conseguiu produzir num curto espaço de tempo, dentro daquele próprio tempo que ele estava sofrendo aquilo, e com uma pouca verba, não precisa de repente esperar tanta verba para poder produzir. Sim. E aí eu acho que a gente começa a ter essas possibilidades de povos que às vezes estão ali então, marginalizados. Na plataforma Cardume eu posso encontrar produções indígenas. Com certeza, com certeza. Legal demais. Pedro, a gente está chegando ao final, mas eu acho que não dá para não falar que existe uma produção indígena forte, não é? Existe. E eu acho o seguinte, a gente, no início da história do cinema, é um cinema majoritariamente branco e feito por homens, né? A gente tinha mulheres como atrizes, né? Algumas com muito destaque, mas sempre também como coadjuvantes ali dos homens, né? A gente tem indígenas na história do cinema como violentos, agressivos, né, nos filmes de western, eliminados, né? Precisam ser eliminados, uma ameaça que vem de fora, né? Enfim, e sempre tem um homem branco que vai lá, machão, né? Restaurar a ordem, botar com a arma na mão, né? A cruz na outra, né? E botar ordem entre aspas, isso, né? Claro. E é interessante, então, assim, você pensar que a questão do protagonismo, né? Tanto atrás da câmera quanto na frente da câmera, né? Porque uma pessoa indígena, né, fazer um filme, ele mesmo contar a sua própria história, ele vai contar de uma outra maneira que talvez a gente não esteja habilitado. Por mais que a gente se esforce, que a gente tenha uma sensibilidade, que a gente estude, que a gente queira, com toda boa vontade, né? Isso também com mulheres, né? Assim, quantas mulheres hoje, nem graças a Deus, graças às próprias mulheres, a né? Luta assim, mesmo, a luta, a gente já tem alguns nomes, né? Mas eu estou dizendo alguns porque ainda é uma situação de desigualdade, né? Se a gente for pensar mulheres negras, então quantas diretoras, mulheres negras, a gente... Quantos filmes a gente assiste por aí, né? São poucos, então... Pessoas trans, né? Pessoas e por aí trans, vai, então, né? Então eu acho que Nós estamos chegando ao final mesmo, e aí eu preciso que vocês deixem os contatos de vocês, tá bom? Mas tá muito legal, o papo vai continuar em outras oportunidades. Mariana, como é que a gente encontra o Pendura Saia? Então, eu tô no Instagram como Pendura Saia, _moda e consciência. Depois eu venho falar também porquê o da consciência, não é só da sustentabilidade. E lá tem o link da loja, onde tem o tá meu telefone. São Pedro, né? No bairro São Pedro. No São Pedro, na Rua Viçosa, número 43. Muito bom. Pedro, como encontramos você nas redes sociais? Bom, eu vou deixar meu Instagram aqui, Pedro Vaz Pérez, né, tudo com Z. E se você me permite deixar dos nossos cursos lá na PUC, né? Claro. Curso de cinema que eu coordeno lá na PUC, Cinema PUC Minas, né? @Cinema PUC Minas. E o curso de jornalismo na Praça da Liberdade, PUC Praça, que eu também coordeno, @jornalismo PUC. Enfim, a gente tem outros cursos lá e
estamos abertos aí a todo mundo que quiser participar, enfim, já fizemos parceria com a Cardume algumas vezes, né? Enfim, estamos aí nessa luta para democratizar o acesso à cultura, enfim, né? Legal. E as diferentes expressões artísticas e culturais e políticas. Obrigado, viu, Pedro? A gente, inclusive, tem um estande na Cardume de filmes lá da PUC, Tá, para quem muito quiser bom. conhecer. Luciana, e aí, como é que a gente encontra a Cardume? Bom, primeiro o site, né, cardume.tv.br, onde você pode fazer assinatura, assistir aos filmes do catálogo, assistir também alguns filmes que estão lá gratuitamente, que são os filmes da aba Formação, tem os filmes da PUC que estão lá também, são filmes todos universitários, muito filme massa ali também. O Instagram da Cardume é @cardumecurtas, a gente tem também o nosso YouTube, Cardume Curtas também, e se quiser me procurar, meu Instagram é luluh_damasceno. Muito bom. O estatístico, como encontramos você nas redes sociais? Bom, o meu pessoal é Daniel Jaber Ator. E lembrando da Cardume também, a gente tem um e-mail, que é contato@cardume.tv.br, contato@cardume.tv.br. Muito legal. Parabéns, viu, gente? Muito bacana, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. E eu espero que você aí, né, tenha conseguido abrir um pouco mais os seus horizontes, né? Tanto para a questão do brechó, né, quanto também para a questão do nosso cinema e dos nossos curtas, tá bom? Isso é a nossa história, a nossa identidade. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.